Salve Maria Santíssima, guerreiros da Imaculada, que alegria estar aqui com vocês mais um dia para que nós juntos possamos estar com o Senhor, amando a Jesus, louvando o Senhor e o adorando. E aquela pergunta que jamais se cala, você já separou aquele tempinho, 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos de tarde ou de noite para estar com Jesus, para amar Jesus? Se você ainda não o fez, então eu convido você a estar fazendo, tá bom? Faça, porque Jesus ele anseia essa nossa visita a Ele, esse nosso encontro com Ele, tá bom? E se você não acompanhou o vídeo de segunda e de quarta-feira, convido você a estar acompanhando, tá? Foi um vídeo maravilhoso, merece muito ser assistido, tá? E no tema de hoje, tá? Como eu havia comentado, nesse mês de agosto, o breviário ele vai trazer títulos aqui, vai trazer partes da imitação de Cristo. Então, o tema de hoje é Tribulações e Misérias. Para quem tem a imitação de Cristo, o livro 3º, capítulo 20, capítulo 20, tá bom? Que ele vai dizer assim: Ai, que vida esta, cercada de todos os lados de tribulações e misérias, onde tudo está cheio de laços e de inimigos. Ainda uma tribulação ou tentação não é passada, já outra está conosco. Ainda não saímos de uma batalha, já outras muitas estão sobre nós e sem as esperarmos. E como se pode amar uma vida cheia de tantas amarguras e sujeita a tantas calamidades e misérias? Como se pode até chamar vida o que gera tantas dores e mortes? Olha que forte isso para o nosso tempo de hoje, não? Contudo, muitos a amam e trabalham para nela descobrir sua felicidade. Muitas vezes nos queixamos de que o mundo é enganoso e vão, mas nem por isso o deixamos facilmente, porque os apetites sensuais têm em nós grande domínio. Umas coisas nos inclinam a amar o mundo e outras a desprezá-lo. Inclinam-nos a amá-lo a sensualidade, a cobiça, a soberba da vida. Porém, as penas e misérias que seguem estas causam-nos tédio e aversão ao mundo. Mas ai, a alegria e o gozo leva de vencida as almas dos que estão entregues ao mundo e têm por gosto viver na escravidão dos sentidos, porque não conhecem nem gostaram da suavidade de Deus, nem da beleza interior da virtude. Gente, me desculpe, tem um avião passando aqui agora, eu não sei nem se tá saindo esse barulho da turbina aí no áudio, tá, no vídeo, mas são as coisas da vida. Mas voltando. Não gostam da suavidade de Deus, nem da beleza interior da virtude. Pelo contrário, os que desprezam perfeitamente o mundo e trabalham para viver para Deus na santa vigilância, não ignoram a divina doçura que é concedida a quem deveras se renunciar a si mesmo, e conhece claramente que errado vai o mundo e quão perigosamente se engana quem o ama. A princípio, gente, quando eu li essa meditação do dia de hoje a primeira vez, na verdade acho que eu tive que ler ela umas 5 vezes para tentar entender um pouco. Depois também fui lá buscar na imitação de Cristo, porque às vezes tem algumas coisas assim que eu leio e eu não entendo assim de cara, né? Então, Senhor me ilumina, Senhor me ilumina, Senhor me ilumina. Mas essa questão assim que ele vai trazer aqui hoje, que ele vai nos dizer, né, sobre esse título, né, Tribulações e Misérias. Quando eu li na imitação de Cristo, porque aqui é um pedaço, digamos assim, que ele tirou da imitação de Cristo. Eu li na imitação de Cristo para tentar entender o contexto. E o contexto que traz na imitação de Cristo é a fragilidade da nossa vida, a nossa fragilidade na nossa vida humana, no sentido de que nós somos miseráveis, de que nós reconheçamos isso. Às vezes, nós estamos inseridos no mundo, numa sociedade que se tornou tão egoísta, que se tornou assim tão centrada no homem, que tirou Deus do centro, e agora o centro é o homem, porque é o bem do homem, porque tem que ser a satisfação do homem, porque tem que ser a alegria do homem, porque tem que ser o gozo do homem, porque tem que ser as coisas boas para o homem. Então nós acabamos nos acostumando muito com essa realidade de achar que somos, vamos dizer assim, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto.
E isso faz com que nós acabemos, em diversos momentos da nossa vida, nos frustrando e nos tornemos pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas depressivas. Porque nós, na realidade, nós somos uma miséria ambulante. Nós somos seres miseráveis. Nós não conseguimos controlar o tempo. Nós não conseguimos controlar, às vezes, nem mesmo a nossa vida. É como que se muitas pessoas às vezes sentem que a vida está fugindo da mão. A vida está escapando, a vida está indo embora e você não consegue controlar, você não consegue segurar. E isso te deixa com raiva, isso te deixa com ódio, isso te deixa com angústia. Porque você quer controlar tudo, você quer dominar tudo, porque foi vendido para nós, homens e mulheres do século XXI, que nós somos os donos do curso da nossa vida. Somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos as coisas, quando no fundo, não é nós. Deus prepara todas as coisas ordenadamente. E uma coisa que vai acontecendo na nossa vida nem sempre é a vontade de Deus e o querer de Deus. Porque tem coisas que a gente escolhe, que a gente nem pergunta se é da vontade de Deus, aí a gente vai quebrar a cara e falar, ai Senhor, por que o Senhor não me alertou? Mas será que nós, antes de emprenhar aquele objetivo, antes de entrar naquilo, nós fomos perguntar para Deus se era a vontade dele? Então, voltando para esse nosso tema sobre a tribulação e as misérias, o breviário ele vem muito fortemente para trazer essa realidade para nós, né? Mas que vida que é essa de tantas dores? Que vida que é essa onde existe tanta morte, tanta tribulação? A gente mal passa uma tribulação, não está nem saindo mal daquela, já está chegando outra, nem passamos por uma cruz, mal estamos saindo daquela primeira, já está vindo outra. Então essa realidade que a nossa vida aqui na carne, na terra, ela é uma vida de miséria. Como vai dizer a Salve Rainha, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. A vida do homem na terra, ela é um contínuo vale de lágrimas. E quanto mais nós vivermos para as coisas desta terra, mais a nossa vida será um vale de lágrimas. Por isso, nós precisamos começar a viver para as coisas do céu, para a realidade do céu. A gente vai passar penúria? Vai. Vamos passar por dificuldades, às vezes fome, desemprego, pessoas que nos odeiam, pessoas que nos perseguem. Nós iremos passar por tudo isso como diversos santos passaram por tudo isso. Porque se nós olharmos a história dos santos, então nós vamos ver que a história deles não foi tão bonita, tá? Padre Pio, numa biografia dele, já dizia que ele tinha uma irmã dele que era meio sem vergonha, era meio, digamos assim, saía ficando com todos os homens, e no pior sentido do ficar com todos os homens, vocês podem me entender, e depois ainda, essa irmã dele, ela acabou traindo, né, a outra irmã, dormindo com o cunhado, e daí essa outra irmã ficou doente, morreu, e falou para essa irmã, viu, fica com meu marido, cuida dos meus filhos, né, para ele não ficar sozinho. Mas, ou seja, o Padre Pio teve umas dores muito grandes na vida. Santa Teresinha do Menino Jesus também, ela estava lá no claustro lá, e o pai dela meio doido lá fora no mundo, lá, já definhando, morrendo, perdeu um pouco a consciência mental, vamos dizer assim, e tantos outros santos passaram por tribulações e cruz, ou seja, passar por tribulação e cruz faz parte da vida. Não existe vida que não tenha cruz, não existe vida sem tribulação. E uma coisa interessante aqui é exatamente o seguinte, é quando ele vai dizer aqui no fim, aqui, que eu achei tão interessante, que ele diz que as pessoas, né, são vencidas e estão entregues ao mundo e têm gosto de viver na escravidão dos sentidos. Por que elas gostam de tudo isso? Por que elas vivem na escravidão dos sentidos? Porque elas não aprenderam a gostar da suavidade de Deus e nem da beleza interior da virtude. Pelo contrário, aqueles que desprezam o mundo perfeitamente e trabalham para viver para Deus na santa vigilância, não ignoram a divina doçura que é concedida a quem deveras renunciar a si mesmo. Ou seja, quando nós deixamos de viver para nós, como eu havia dito, né, esse mundo tão centralista no homem, quando nós deixamos de viver para nós, deixamos de viver para as coisas deste mundo e começamos a viver mais para Deus, viver mais para as coisas celestes, nós começamos a nos desprender de dores na nossa vida, porque nós então entendemos que todas essas dores que nós passamos, nós podemos oferecê-las ao Senhor e pedir a graça de Deus, porque Deus sustenta os seus servos. Deus, ele muitas vezes vai exigir de nós a confiança na sua providência divina. Tem duas pessoas que eu estava conversando
esses dias, esse tempo aí, e essas duas elas estavam desempregadas, e eu falei, né, para que a gente continuasse a oração, vamos orar, vamos rezar, porque o Senhor jamais desampara os seus servos, e uma delas já estava tinha assim, algumas contas para pagar ali, precisava pagar, já estava meio ali quase no tempo de vencer tudo aquilo. E eu falei, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. E o emprego veio, gente, sabe? Veio ali quase que no último momento. Uma outra pessoa também que estava desempregado também. E eu falei, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. E o emprego veio. Então, assim, a gente vai passar por dor, vai passar por dificuldade, vai. Mas o Senhor jamais vai deixar com que um servo seu seja humilhado, pereça. Mas nós precisamos ter uma vida de oração, uma intimidade com Jesus, para que nós tenhamos esse comprometimento, essa aliança com Deus. Porque senão, às vezes, Deus, ele pode ter até um certo receio de dar as coisas pra gente, porque ele sabe que se ele der aquilo pra gente naquele momento, a gente vai embora. A gente pega aquilo ali, melhora de vida e some, não volta nunca mais. Então é como se o Senhor estivesse meio que enrolando uns e outros na lábia ali, né? Pera um pouco, porque ele sabe que se ele der naquele momento, a pessoa não volta mais. Lembra quando Jesus curou aqueles 10, acho que era leprosos, e somente um voltou para agradecer. Jesus falou para os 10, ide ao sacerdote, e um voltou para agradecer. Cadê os outros 9 que tinham sido curados? Sumiram, desapareceram, não voltaram. Então quer dizer, a gente vive essa sociedade no qual, se Jesus ele nos der muitas coisas, muitos vão embora, muitos não vão nem voltar mais. Então por isso que nós precisamos desse comprometimento com Deus, dessa aliança. Quanto mais, preste atenção no que eu vou dizer, quanto maior for a nossa aliança com Deus, mais o Senhor irá nos favorecer com as suas graças, benefícios e mais abundará a nossa vida com os bens materiais que nós precisamos para viver. Porque então ele saberá que poderá dar livremente aquilo para a gente sem o risco da gente sumir, da gente ir embora. Então, façamos uma vida mais de aliança com Deus, façamos um compromisso maior com o Senhor. Honremos Ele não só na dor, mas muito mais na alegria e na felicidade. Tá? Então é necessário que nós vivamos essa vida de oração, que nós tenhamos essa vida e saibamos que as cruzes e tribulações vão acontecer na nossa vida, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. E daí ele vai dizer, pelo contrário, os que desprezam perfeitamente o mundo e trabalham para viver para Deus na santa vigilância, não ignoram a divina doçura que é concedida a quem deveria renunciar a si mesmo. Ou seja, Deus ele prometeu algumas graças e bênçãos para aqueles que renunciassem tudo por ele. Deus prometeu a abundância para aqueles que fizessem uma aliança e um pacto com ele. Então nós precisamos entender que quanto mais nós vivermos para as coisas de Deus, claro, vivendo para as coisas da terra, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar fazendo a nossa faculdade, vai continuar sendo pai, sendo mãe, sendo filho, filha, a gente vai continuar aqui vivendo, beleza, ótimo. Mas com o nosso pensamento, com o nosso foco em Deus, com o nosso pensamento, nosso foco no céu, sempre trazendo Deus para a nossa vida. Cada vez mais, quanto mais nós trouxermos Deus para a realidade da nossa vida, quanto mais uma esposa traz Deus para o seu matrimônio, para o seu ser mãe, quanto mais um homem traz Deus para o seu ser esposo, ser pai, quanto mais um homem ou uma mulher traz Deus para a sua faculdade, para o seu emprego, então mais as graças irão acontecer, porque quanto mais nós trazemos Deus para a nossa vida, então mais o Senhor terá liberdade de nos conceder as suas graças, sem, digamos que, um certo receio de que, se eu der para ele agora, ele some. Então, gente, vamos buscar uma vida com Deus, uma vida de oração, para que nós possamos estar unidos ao Senhor continuamente. Amém? Já gostaria de convidar você que não é inscrito no canal, estar se inscrevendo, estar curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, para que mais pessoas possam também estar sendo atingidos pelos nossos conteúdos, tá bom? Então fiquem com Deus e salve Maria!